Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área. E nessa videoaula falaremos sobre como preparar uma carta de apresentação para uma revista científica. Então você terminou o seu trabalho, terminou o seu manuscrito e agora está enviando, submetendo esse trabalho a uma revista científica. Normalmente, as revistas pedem uma carta de apresentação. Então você sabe, conhece o que seria, o que é essa carta de apresentação? Quais elementos, quais informações devo incluir nessa carta? Tudo isso você verá nessa videoaula de hoje. Então não se esquece, já deixa embaixo seu like, também compartilha esse conteúdo com os seus colegas e se inscreve aqui no canal. Então é isso, bora pro vídeo. Beleza, então. Como disse, o cenário é: você escreveu o seu manuscrito, fruto do seu TCC, iniciação científica, a sua dissertação, a sua tese, e tem que submeter ou quer submeter esse trabalho a uma revista científica. Lá, dentre os documentos, né, que essa revista pede, o artigo, a página título, normalmente elas também pedem uma carta de apresentação. Entenda a importância dessa carta de apresentação. Quando você envia o trabalho para uma revista, principalmente revistas de médio a grande porte, o editor daquela revista, ele recebe, por vezes, diariamente, uma quantidade significativa de outros estudos. E naquele momento ali, ele já faz um mapeamento e um direcionamento de quais artigos são possíveis para aquela revista, quais não têm relação com o escopo ou não é do interesse da revista naquele momento. E nessa avaliação que ele faz, normalmente ele não leu ainda o trabalho. Ele faz essa avaliação e essa verificação inicial, muitas vezes pelo título, pelo resumo do seu trabalho e pela carta de apresentação. Então, se nessa carta de apresentação você já traz alguns elementos, algumas informações que ajudem o editor a ter uma visão mais ampla sobre a sua pesquisa, isso aumenta a chance desse editor demonstrar interesse e enviar o trabalho para um revisor dar o seu parecer. Então vamos lá. Algumas dicas aqui, tá? Primeiro, a parte mais estrutural dessa carta. Primeiro, faça um endereçamento, então coloque ali o nome do editor, se for conhecido, se não, só prezado editor, né, querido editor, editora, ok? Identificação do manuscrito, então coloque ali o título do seu trabalho, traga se é um artigo original, se é uma revisão, né, se teve meta-análise, se não, o nome da revista a qual você está submetendo. Então aqui, ó, prezado editor, submetemos para avaliação o manuscrito titulado, eu vou colocar bonitinho o título do trabalho, na forma de artigo original para possível publicação na revista tal. Beleza. Segundo passo, coloque ali uma justificativa para essa submissão. Por que é interessante ele ter uma atenção maior a seu trabalho? Então, ó, explique por que o seu artigo é relevante, quais lacunas ele está preenchendo, por que está alinhado com o escopo da revista, né? Então, ó, esse trabalho é interessante porque na literatura atual são escassos os estudos envolvendo esse tema, né? Durante essa revisão era interessante porque durante a nossa pesquisa nenhuma outra revisão foi verificada, foi encontrada, tornando, né, essa um original, tá? Então você mostra ali qual a justificativa, o porquê desse trabalho ser avaliado, tá? Destaque os principais pontos achados, ou a contribuição do trabalho, sem copiar o resumo. A ideia não é pegar ali o resumo, copiar e colar aqui. Não. Já destaque quais são os principais pontos. Traga para esse editor a essência do seu trabalho. O porquê ele merece ser lido, avaliado e publicado. Além disso, fale de todas as questões éticas. Então, se o artigo original
diga que ele não está em avaliação em outra revista, isso é importante, que todos os autores aprovaram a versão final. Se o trabalho foi de campo, que ele foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, que não tem conflito de interesse, que não tem financiamento, se é revisão, que a revisão foi também registrada, então isso é uma questão mais ética em relação à sua pesquisa. Faça um fechamento ali cordial, no sentido de se coloque à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida, que você está, né, havendo interesse da revista, que você está disponível para enviar qualquer tipo de material adicional. Agradeça, né, pela possibilidade dele avaliar o seu estudo, indique os contatos, então se coloque à disposição por e-mail, por exemplo, né, traga ali, você já no sistema de submissão já coloca o e-mail, mas na carta também pode reforçar isso. E, para finalizar, algumas dicas práticas em relação a essa carta de apresentação. Ser objetivo, então a carta deve ter uma página no máximo, ela não é um resumo do seu estudo, ela não tem que ser algo muito, né, longo, tem que ser ali objetivo, direto, trazendo os principais pontos. Evite repetir o resumo, né, como novamente disse lá atrás. Aqui você deve focar no que é novo, quais são os principais achados, qual é a relevância. Use uma linguagem formal e clara, tá? Personalize de acordo com a revista. Lógico, você pode ter ali um documento modelo, que aí você é, pode adaptar de acordo com a realidade e a necessidade e as solicitações de cada revista. Tá? Isso mostra esse cuidado que você está tendo com o manuscrito. E revise o idioma com atenção. Muitas vezes, quando você traduz, leva, né, esse trabalho para o inglês, erros podem fazer com que o editor perceba o seguinte: poxa, se aqui na carta de apresentação já existem erros em relação à tradução desse trabalho, imagine no trabalho completo. Quanto trabalho terei para revisar todo aquele texto em relação à questão, né, de tradução? Então, revise o idioma, se possível, busque uma ajuda com alguém nativo ou alguém que faça e que trabalhe com revisão do português para o inglês, se esse for o caso. Então é isso, gente. Vimos aqui algumas dicas e algumas regrinhas para preparar uma carta de apresentação. De novo, uma carta de apresentação bem escrita aumenta o interesse do editor e esse aumento do interesse do editor faz com que esse trabalho siga no processo de avaliação, passando para um revisor e, se tudo der certo, seu trabalho será publicado. Então, se você gostou dessas dicas, deixe aqui embaixo o seu like. Se você quer um modelinho, né, receber um modelinho de carta de apresentação, deixa aqui embaixo nos comentários. E além disso, deixa também aí, se inscreve aqui no canal, compartilhe esse conteúdo com os seus colegas e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos aqui no canal. Então é isso. Até o próximo vídeo.